Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos. Convidamos agora o presidente do IASP, Dr. Renato de Melo Jorge Silveira, e o nosso palestrante convidado, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, para o início da palestra. Excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Rui Reale Fragoso, digníssimo ex-presidente do IASP e seu líder maior, excelentíssima senhora professora Ivete Senise Ferreira, ex-presidente do IASP, ex-diretora da Faculdade de Direito, ex-vice-presidente da OAB São Paulo, nossa professora mais do que tudo. Excelentíssimo senhor doutor Edgar Silveira Bueno, digníssimo vice-presidente desta casa, excelentíssimo senhor doutor Vitorino Antunes Neto, ex-vice-presidente desta casa, conselheiro da mesma, excelentíssimo senhor doutor Leonardo Sica, amigo de uma vida e digno vice-presidente da OAB São Paulo, excelentíssima senhora doutora Daniela Magalhães, digníssima secretária-geral da OAB São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Luiz Flávio Borges Urso, ex-presidente por tantas vezes da nossa OAB, excelentíssimo senhor doutor André Garcia, digníssimo presidente da COIRMã, Associação dos Advogados de São Paulo. Aliás, em relação à ASP, gostaria também de cumprimentar esta força que é a doutora Renata Maris, vice-presidente da Casa, os excelentíssimos ex-presidentes, na pessoa do Dr. Mário Oliveira Costa, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Salucci, digno presidente do MDA, caríssimo deputado André do Prado, digníssimo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, excelentíssimo desembargador Carlos Mutter, digníssimo presidente do Tribunal Federal de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Fábio Prieto, digníssimo secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, também embaixador, como foi seu antecessor, doutor Fernando Zara Costa, do IASP, junto ao governo do Estado, excelentíssimo senhor doutor Silmar Fernandes, digníssimo presidente do Tribunal Eleitoral de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor desembargador Arthur César Bereira da Silveira, digníssimo vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Eduardo Loureiro, digníssimo corregedor-geral de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador Alberto José Queiroz Teles de Camargo Aranha Filho, digníssimo presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal, excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Sintra, presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de São Paulo, excelentíssimo desembargador Enio Rosseto, digníssimo presidente do Tribunal Castrense de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Tuma, digníssimo presidente do Tribunal de Contas do Município, caríssimo doutor Cássio Namur, presidente da Associação Internacional de Juristas de Direito de Família, excelentíssimo senhor doutor Tiago Massad, caríssimo novo presidente da PAMAGES, cumprimentando da mesma forma doutor Walter Baroni, doutora Laura Matos, pela excepcional vitória e posse magnífica da semana passada, excelentíssimo professor Regis Fernandes de Oliveira, desembargador, deputado federal, ex-prefeito da capital, mas mais do que tudo, meu sempre professor. Gostaria de saudar também toda a diretoria, staff do IASP, e em especial, neste mês da mulher, cumprimentar efusivamente a professora Maria Garcia, as desembargadoras Maria Cristina Zucchi, Ana Paula Patinho, Débora Brandão e as nossas conselheiras e associadas nas pessoas das doutoras Priscila Artigas, Maria Helena Daneluzzi, Márcia Dinamarco, Suzana Federici e Carla Hall. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu dou por aberta a primeira reunião ao almoço deste 2024 do Instituto dos Advogados de São Paulo. Senhor presidente, minha atenção ao que combinamos de eu não roubar
o discurso. Vossa Excelência, vou ser extremamente breve. 150 anos. Uma efeméride que talvez fosse comum, ou se mostre comum, ou talvez usual, no velho mundo. Mas no Brasil, e estamos falando de um país relativamente novo, é marco derradeiro e fundamental. É um marco que, em verdade, une o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Instituto dos Advogados de São Paulo. O ano era 1874. Na verdade, um ano antes, 1873, foram criadas outras tantas relações em adesão às já existentes. Naquele momento, foi criada a Relação de São Paulo. O Tribunal da Relação, instalado em 3 de fevereiro de 1874, se manteve no velho casarão da Rua Boa Vista, aqui mencionado, inclusive, no nosso vídeo alusivo ao Sesc Centenário do IASP. Foi nesse casarão, em novembro daquele ano, quando da criação do Instituto, numa criação que sofreu idas e vindas, professora Ivete, doutor Rui Celso Reale Fragoso, bem sabem, que tardou mais de 20 e tantos anos para que o IASP conseguisse se sedimentar, mas foi naquele casarão, quando da criação do Instituto, que foi o IASP, foi a associação, a primeira entidade de advogados também recebida e lá locada. Daí-se dizer, e esta é uma apropriação indébita do discurso do homenageado, que o tribunal foi a primeira casa do IASP. Os anos se passaram e já na segunda década do século XX, veio a criação de uma construção de nova sede do tribunal. Foi assim que o antigo quartel dos Voluntários da Pátria, de 1790, veio a dar lugar ao magnífico Palácio da Justiça, que hoje abriga aquele que é, sabidamente, o maior tribunal do mundo. Esse, Excelência, o nosso tribunal. O tribunal hoje que tem, em Vossa Excelência, o novo presidente. Formado nas Arcadas em 82, o doutor Fernando inaugurou sua carreira logo após, em 1983. E depois de uma longa carreira percorrendo diversos cantos e recantos do Estado, foi nomeado desembargador em 2008. Conselheiro, inicialmente, da Escola Paulista da Magistratura, foi presidente da seção criminal e também corregedor-geral de Justiça. Não sem razão, disse eu ao nosso caríssimo homenageado que ele foi uma das presenças da magistratura mais frequentes nesta casa. Por quê? Porque viveu várias gestões, acompanhou diversos convites e outros presidentes. Recordo aqui, Excelência, de Júlio César de Faria, seu antecessor na presidência do tribunal, que chegou em determinado momento dos anos 40, ao escrever sobre os juízes de seu tempo, a mencionar, ainda na formatação da primeira Corte da República, em 1891, as dificuldades dos juízes de então. O mundo mudou, mas as dificuldades ainda são encontradas na Justiça. E compete a Vossa Excelência uma tentativa e a certeza de seu deslinde. Tenha, de qualquer forma, Excelência, na advocacia, e falo eu em particular pelo IASP, peças conjuntas para a resolução de tantos pontos e tantas dificuldades. Não somos adversários, mas fazemos parte daquilo que o Dr. Durso, por vezes, chamou de grande família bandeirante. E isso, Excelência, é o mais importante. Podemos não concordar aqui e acolá, e a advocacia aponta, de fato, sempre problemas. Mas nossa meta, desejo e objetivo são sempre iguais, uma melhor justiça. E é isso o quanto importa. Desafios muitos hão de ser postos, colocados e discutidos, mas Vossa Excelência já abriu, inclusive, frentes várias de debate com o próprio tribunal nesse sentido. História, tradição e modernidade e o ímpeto de seguir adiante em tantas missões. Essa é a ideia da advocacia, esta é a missão do IASP. E esta também, Excelência, temos certeza, é a missão do Tribunal de Justiça, da Justiça de São Paulo.
Da mesma forma que o tribunal nos abrigou em primeiro momento, hoje temos o orgulho e a felicidade de abrigá-lo e aplaudi-lo. Tomo por empréstimo, uma vez mais, eu sou recorrente nesta oração, uma oração proferida pelo estimadíssimo professor e ministro Eros Grau, quando da outorga do colar de mérito judiciário à Sua Excelência. Disse ele, da felicidade de receber aquela comenda: este é o meu tribunal e não qualquer outro. E continua, aqui me realizei e nele se acariciam memórias agradáveis. Isso, por certo, todos os advogados, de algum modo e de alguma forma, têm e expressam hoje a Vossa Excelência. Esse, Excelência, é o nosso tribunal, essa foi a primeira casa da advocacia e tem sido, nos últimos 150 anos, com idas e vindas, mas sempre é considerada a casa da justiça. E que continue sendo, sob sua presidência, com toda certeza. Senhoras e senhores, com a palavra, nosso presidente, Dr. Fernando Torres Garcia. Muito boa tarde a todos e a todas. Sinto-me extremamente lisonjeado pelo honroso convite para participar deste tradicional evento promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo e na pessoa de seu presidente, professor Dr. Renato de Mello Jorge Silveira. Saúdo a todos, em especial a diretoria do IASP. E na pessoa dos desembargadores Arthur César Beretta da Silveira e Francisco Eduardo Loureiro, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, saúdo a todos os magistrados aqui presentes. Sempre que posso, eu ressalto a importância do IASP, fundado em 29 de novembro de 1874, por 40 acadêmicos, da minha também casa de formação, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, com destaque para Joaquim Inácio Ramalho, seu primeiro presidente. E aqui, eminente presidente Renato, meu primeiro agradecimento por ter me brindado com a presença ao meu lado da minha sempre professora Ivete Senise. Muito obrigado. E o mais importante, confundem-se as histórias do Tribunal de Justiça e do IASP, aqui já subtraindo também uma parte do discurso do presidente, que subtraiu antes do meu. Fomos ambos fundados em 1874, o tribunal em 3 de fevereiro, como Tribunal da Relação de São Paulo-Paraná, com apenas 7 desembargadores. Daí completarmos juntos o nosso sesquicentenário. E outra circunstância nos une umbilicalmente, eu diria. Deu-se a cerimônia de instalação do IASP na sede do nosso Tribunal da Relação de São Paulo e Paraná, com apoio do nosso presidente de então, o desembargador Tristão Alencar Araripe. E isso é mais do que mera coincidência. Demonstra, em realidade, uma perene parceria de 150 anos entre instituições que participam do sistema de justiça, cada uma a exercer o seu papel na defesa da ordem constitucional. Mas de lá para cá, muitas mudanças aconteceram. O IASP se tornou um centro de referência e de excelência entre os pensadores do direito. E o Tribunal da Relação de São Paulo-Paraná se transformou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o maior tribunal do mundo em termos de volume processual, de acervo processual. Nós temos cerca de 21 milhões de processos, o que representa 27,5% de toda a justiça brasileira, nas suas mais variadas modalidades e especialidades. Temos mais de 2.500 magistrados, 40 mil servidores, tudo distribuído em 320 comarcas e 775 prédios. Em harmonia com a dimensão e a importância do próprio Estado de São Paulo,
Temos um poder judiciário bastante desenvolvido e complexo, enfrentando um desafio único no Brasil. Mas como a omissão não faz parte da história paulista, só resta aceitar o panorama e encontrar soluções criativas e eficientes para a administração desse acervo dentro das limitações financeiras por todos conhecidas. Por isso, venho hoje, aceitando este honroso convite, trazer ao conhecimento das senhoras e dos senhores os projetos que estão sendo gestados para este biênio. Em primeiro lugar, insistiremos na melhoria do parque tecnológico e investimento em tecnologia da informação. Sem jamais descuidar do componente humano, a tecnologia é imprescindível ao atual estágio de desenvolvimento da humanidade e deve ser uma aliada na melhoria da tramitação do processo. Por esse motivo, o Tribunal de Justiça fará grande investimento no parque tecnológico, buscando trazer segurança, estabilidade e performance ao seu sistema, para alcançar maior eficiência, tanto para o desenvolvimento do trabalho dos advogados, quanto para melhor atender aos nossos jurisdicionados. Daremos continuidade à substituição iniciada na gestão passada de todos os computadores dos magistrados e servidores por máquinas novas e com melhor performance, o que trará mais celeridade ao trabalho. Intensificaremos a utilização de robôs para as atividades padronizadas de triagem de documentos, expedição de mandados de levantamento, juntada de petições, dentre outras. Já estabelecemos também uma parceria com a Universidade de São Paulo para o desenvolvimento e utilização da inteligência artificial, em especial para a triagem de temas e julgamentos em segundo grau, prevenção de fraudes na conferência de guias de recolhimento de custas e, sobretudo, no combate às lides predatórias. Este ponto, o combate à lide predatória, é uma camisa que vestimos eu e o senhor corregedor desde o início do mandato. Não queremos atacar ações coletivas, não é isso em absoluto, mas sim as ações criminosamente ajuizadas, que drenam recursos do Tribunal de Justiça e prejudicam os senhores advogados que têm a sua ação legitimamente proposta atrasada à mercê desse volume inimaginável causado pelas ações predatórias. Contratamos também uma empresa especializada em fábrica de software, visando o desenvolvimento de programas tanto para atividade fim quanto para as secretarias do Tribunal, tendo como exemplo o nosso exitoso Petros, programa de pesquisas de endereços que consolida os dados de diversas bases num único relatório. Também melhoraremos a interface interna do SAGE, o que trará maior acessibilidade ao usuário final. Aplicaremos cada vez mais e ampliaremos o balcão virtual para todas as comarcas do Estado e estimularemos o atendimento virtual dos advogados, que poderão fazer suas solicitações diretamente do seu local de trabalho. Em suma, usaremos a tecnologia em favor do jurisdicionado e dos atores do sistema de justiça. Outro ponto desta gestão diz respeito a um projeto importante para o segundo grau de jurisdição. Em breve eu darei provimento a 20 cargos de juiz de direito substituto em segundo grau, cargos já criados, que não foram ainda providos. Mas serão providos numa forma inédita, até hoje não feita aqui em São Paulo. Eu darei início à instalação dos núcleos de justiça 4.0 em segundo grau. Esse núcleo será formado por 5 novas turmas de julgamento, cada uma composta por 4 juízes substitutos, presidida por um desembargador, mas a novidade é que ele vai buscar tratamento de matérias. Por exemplo, hoje o direito privado é o nosso ponto de maior congestionamento, a seção de direito privado. Então, esse núcleo, num primeiro momento, vai atuar na seção de direito privado, buscando matérias cujos embargadores estejam mais assoberbados. Por exemplo,
Direito Privado 2, seção de Direito Privado 2, temos aqui nosso vice-presidente, que é o ex-presidente da seção de Direito Privado. Vamos buscar matérias relativas, por exemplo, crédito consignado. Tudo que disser respeito a isso sai da cadeira do desembargador e vai para esse núcleo de Justiça 4.0. Essa experiência é exitosa em primeiro grau de jurisdição, já toda a matéria ligada a DETRAN e direito marítimo hoje é julgado por esses núcleos de 4.0 em primeiro grau. Enfim, a novidade é que esse núcleo é um núcleo volante. Hoje ele atenderá a seção de direito privado, mas amanhã, se sobrevier algum fato que congestione a seção de direito público ou a seção de direito criminal, esse núcleo é deslocado para também socorrer as demais seções do Tribunal de Justiça. Outro item de extrema importância para o tribunal diz respeito aos precatórios. Manteremos e ampliaremos o programa Precatórios Prioridade Máxima, iniciado pelo desembargador Ricardo Anaf, meu antecessor, com vistas a reduzir cada vez mais o prazo entre o recebimento dos recursos das entidades devedoras e a efetiva liberação do valor dos precatórios aos seus legítimos credores. Essa demora, normalmente por mais de uma década, aflitiva e injusta aos credores originários e seus advogados, também causa toda sorte de dificuldades ao tribunal, que além de enfrentar uma avalanche de pedidos jurisdicionais acerca dos inúmeros temas, emendas constitucionais e alterações procedimentais, ainda tem o dever de fazer a gestão do pagamento de mais de 950 entidades devedoras no estado de São Paulo todo, como também cuidar do rateio desses recursos para outros tribunais. Por conta disso, desde que assumi a Corregedoria Geral da Justiça, em 2002, preocupei-me em dar especial apoio ao PFAS, que obteve atenção primordial do então presidente do tribunal, com reforço de pessoal e desenvolvimento de tecnologia da informação. Tudo com nítida melhoria na tramitação dos processos, com resultados positivos no tempo para o levantamento de valores, que passaram de 2020 para cá de 2 bilhões de reais por ano para mais de 6 bilhões de reais em 2023. Nessa gestão também ampliaremos os esforços na DEPRE, a fim de que todos os pagamentos sejam feitos diretamente ao credor, sem a necessidade de transferência ao juízo da execução. Nosso trabalho, portanto, será voltado nessa área à rapidez necessária para a transferência dos valores, sem nos descuidarmos das cautelosas checagens de dados, garantindo que o pagamento seja feito com a segurança que se espera do Poder Judiciário. Outra preocupação da presente gestão. Nós iniciamos a gestão com a obrigação de instalarmos o juiz de garantias. Depois de uma grande contenda no Supremo Tribunal Federal, agora surgiu a obrigação da instalação do juiz de garantias. E eu e o desembargador corregedor-geral, doutor Loureiro, já que responsável por todo o primeiro grau de jurisdição, temos mantido contatos com autoridades em âmbito nacional para que façamos a instalação da maneira mais segura e proveitosa ao jurisdicionado do Estado de São Paulo. Já conversamos com o ministro Alexandre de Moraes, que tem também o dever de instalar o juiz de garantias na Justiça Eleitoral. Conversamos também com o ministro Rogério Schietti, que então presidia a Comissão do Conselho Nacional de Justiça, que se preocupará com essa instalação, e hoje essa comissão é presidida pelo ex-corregedor-geral da Bahia, o conselheiro do CNJ, José Rotondano. Então, em São Paulo, nós já mapeamos, estamos quase em fase final de mapeamento de como fazer o juiz de garantias. Nós aproveitaremos a estrutura já existente das 10 regiões administrativas no Estado e nas sedes dessas regiões administrativas nós teremos um juiz de garantias. Um juiz, quando eu digo, não é o juiz de garantias lato sensu. E é necessário que nós também, para que possamos fazer as audiências de custódia com sucesso, tenhamos que fazê-las
de forma presencial e telepresencial. Imaginem os senhores e as senhoras, alguém preso em flagrante na comarca de Rosana, ponta do estado de São Paulo, na Quinta Rage, Presidente Prudente, ter que ser apresentado presencialmente para uma audiência de custódia na sede em Presidente Prudente. São 200 quilômetros. Essa é uma distância ainda considerada pequena por nós. No estado nós temos distâncias ainda maiores. Então é necessário que haja regionalização e haja também a possibilidade, nesse caso, em benefício do nosso jurisdicionado, sem que se cerceie qualquer direito constitucional a ele reservado, que façamos audiência de custódia de maneira virtual. E não é só por isso. Pensemos juntos quantos policiais militares nós teríamos que tirar do policiamento ostensivo, em seríssimo prejuízo à segurança pública, para que esses presos, os milhares de presos diariamente no estado de São Paulo, fossem todos apresentados presencialmente. Então, essa gama de dificuldades vai fazer com que nós tenhamos uma audiência de custódia híbrida, presencial e telepresencial. Também daremos início ao projeto Execução Fiscal Eficiente. Enfrentaremos o grave problema do elevado número de execuções fiscais em andamento em São Paulo com esse projeto Execução Fiscal Eficiente. Criamos em janeiro transato um núcleo formado por magistrados e servidores para tratamento adequado da alta litigiosidade em matéria tributária, com foco principal no tema das execuções fiscais. Não sei se é do conhecimento de todos, mas do nosso acervo processual, de 21 milhões de processos, 12,7 milhões são de execução fiscal. 12,7 milhões. E desses 12,7 milhões, 80% delas, das execuções fiscais, são de valores ínfimos e sem andamento há mais de um ano. Aliás, sem andamento por vários anos. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um dos maiores índices de congestionamento no Brasil por conta das execuções fiscais que não tramitam. Não tramitam por quê? Porque não há interesse do poder público na tramitação. A verdade é essa. Imaginem também, após agora com a edição do tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que foi regulamentado pela Resolução 544 do Conselho Nacional de Justiça, que permite o protesto prévio na execução fiscal antes do ajuizamento e que também possibilita a extinção da execução fiscal com valor inferior a R$10 mil, sem movimentação por mais de um ano ou sem bens a penhorar. Nós estamos estimando, eu, em parceria com o desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, que é presidente da Seção de Direito Público, que nós, com essas extinções, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, nós extinguiremos aproximadamente a metade do nosso acervo processual. Isso fará com que eu possa dirigir recursos humanos e financeiros para as áreas que efetivamente demandam o interesse de todos, sobretudo da advocacia. Eu gostaria de dar um exemplo, porque às vezes dizem que a gente fala sem comprovação, mas não é. A Prefeitura de Guarulhos, até 2022, não se utilizava do protesto na execução fiscal. No ano de 2023, ela começou a protestar os devedores. Pasmem, quintuplicou a arrecadação do município de Guarulhos. Então, o protesto realmente é a maneira eficiente de que o crédito do poder público seja efetivamente arrecadado. Outro ponto importante nessa gestão é o projeto para tratamento adequado das ações coletivas. Esse projeto fará parte da nossa gestão e envolve esse tratamento adequado das ações coletivas, tanto na fase de conhecimento, quanto na angustiante fase de cumprimento de sentença, o que exige descomunal esforço da classe dos advogados no manejo dos milhares de pedidos, além da sofrida situação do credor.
já criamos, junto ao Gabinete da Presidência, o GAAC, Grupo de Apoio ao Cumprimento de Sentença nas Ações Coletivas, formado por magistrados e representantes das Fazendas Estadual e Municipal de São Paulo, que busca fomentar o diálogo institucional entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e as fazendas mais demandadas do nosso Estado, que é justamente o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, para que consiga proceder, por meio de um esforço conjunto, ao cumprimento das sentenças coletivas de forma mais célere e eficiente, atendendo ao interesse de milhares de servidores públicos paulistas e de seus advogados. Também ainda, tanto em primeiro quanto em segundo grau, ampliaremos as UPJs e recomporemos o quadro de servidores no interior do Estado. Dando continuidade ao já exitoso sistema batizado de UPJ, Unidade de Processamento Judicial, ampliaremos a sistemática tanto para os cartórios do interior quanto para os cartórios de segundo grau, otimizando a nossa força de trabalho de forma especializada e padronizada, o que refletirá na melhora da prestação jurisdicional. Essa proposta, em plena harmonia com os avanços do processo eletrônico, unifica cartórios da mesma competência e permite uma distribuição do trabalho mais organizada e eficiente. Para tanto, daremos continuidade à recomposição do nosso quadro de servidores, em especial nas comarcas do interior, além de novos concursos para magistrados, observado o Concurso Nacional ora instituído, o ENAM, buscando atender a demanda com a excelência que se espera do nosso Poder Judiciário. Aliás, o primeiro ENAM será realizado aqui em São Paulo, no dia 14 de abril, na Universidade Mackenzie. Os candidatos serão alocados na Universidade Mackenzie. Outro tópico de interesse para essa gestão é a ampliação da utilização dos métodos alternativos de solução de conflitos. Por ser tema de extrema relevância nessa gestão, renovamos nossa equipe que cuidará dos métodos alternativos de solução de conflitos no Estado de São Paulo, agora sob o comando da desembargadora Silvia Rocha. Aumentaremos a capilaridade dos Sejusques no interior e, em parceria com a IPM, investiremos em cursos de formação e aperfeiçoamento dos nossos juízes, servidores e conciliadores, boa parte desses advogados, a fim de que o sistema de justiça esteja preparado para o tratamento consensual das controvérsias que batem às portas do Poder Judiciário. Também, de maneira pioneira no país e cumprindo uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, criamos recentemente no Tribunal de Justiça a unidade de monitoramento e fiscalização das decisões da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Temos a constante preocupação com a temática dos direitos humanos e, na condição de maior tribunal do Brasil, voltaremos nossos olhos também para as cortes internacionais para fazer cumprir em São Paulo as decisões que protegem os direitos fundamentais consagrados em nossa Constituição e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Bem, encaminhando-me para o final, muita coisa ainda haveria de ser dita. Por exemplo, matérias sensíveis como a violência doméstica, a infância e a juventude, as demandas predatórias a que já me referi, ao júri, família e sucessões, varas empresariais, que temos aqui alguns representantes, alguns embargadores de uma das câmaras empresariais. Todas essas matérias estão também entre os nossos projetos para a presente gestão e não serão negligenciadas. A experiência humana de distribuir a justiça exige esforço e dedicação diários, além de sensibilidade e doação próprios daqueles que escolheram entregar o que possuem de melhor ao próximo. Essa é a escolha de vida de cada juiz e pode ser sentida no dia a dia de todos que estão dedicados a esta gestão no tribunal.
Como disse, neste ano de 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo completou os 150 anos e, após 40 anos de carreira, fui alçado ao cargo de presidente desta Egrégia Corte de Justiça, o que muito me honra. A despeito do tempo já dedicado à magistratura, sinto-me diariamente motivado a oferecer, juntamente com minha equipe de assessores e os meus colegas do Conselho Superior da Magistratura, aqui presentes, o melhor em prol do jurisdicionado, sentimento que vivencio desde os primeiros dias de carreira. Desejo que possamos prosseguir neste biênio que principia na aproximação com todos que atuam no sistema de justiça, em especial a gloriosa classe dos advogados, com quem estamos irmanados em prol de um judiciário melhor. É nossa vontade trabalhar em conjunto com a advocacia e com todas as suas instituições representativas, especialmente o IASP, que em sua insígnia traz o seguinte trecho traduzido, abro aspas, profissão mais ilustre que agradável, fecho aspas. Sabemos todos da árdua missão dos advogados. Eu, em particular, venho de família de advogados. Pai, tios, sogro. As dificuldades são inúmeras, mas sua existência, a advocacia, é o esteio da democracia. Se um advogado não tem liberdade para exercer sua função na plenitude, é a democracia que enfraquece. É nesse aspecto que o ataque a um advogado é um ataque à democracia, ao Estado democrático de direito, que este Instituto luta para proteger sempre. E nessa luta, contem igualmente comigo e com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado pela deferência do honroso convite e por me ouvirem. Boa tarde. Doutor Fernando, na verdade, a casa cheia, as palmas, reverência de todos pelo seu magnífico, suas magníficas colocações, seu belíssimo discurso, dizem tudo. De qualquer forma, e mesmo assim, gostaria de passar a Vossa Excelência uma pequena lembrança deste dia de hoje, a dizer, o Instituto de Advogados de São Paulo, nos seus 150 anos, agradece ao excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela exposição na reunião almoço deste 25 de março de 24. Excelência, muito obrigado, conte sempre conosco e volte muitíssimas vezes. Eu, uma vez mais, agradeço a gentileza desse honroso convite. Embora dirigido a mim, eu recebo esta homenagem em nome de todos os magistrados de São Paulo, tanto de primeiro quanto de segundo graus. Essa homenagem é para a Justiça de São Paulo. Muito obrigado.